por várias vezes, em vários momentos da minha vida, quando a pessoa descobria que eu sou professora de inglês, elas sempre relatavam algo do tipo: inglês é muito difícil, inglês é uma língua muito difícil, ai, o português é muito mais fácil, ai, porque o inglês é muito mais difícil, os tempos verbais é muito difícil. Bom, será mesmo? O vídeo de hoje é sobre este assunto. Eu vou te mostrar na prática, com embasamentos, como a língua inglesa é muito mais fácil quando comparado com a língua portuguesa. Eu vou comparar quanto à gramática, quanto a tempos verbais, quanto ao vocabulário, e aí, no final, eu quero saber a sua opinião. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar por que o inglês é muito mais fácil que a língua portuguesa. Bem-vindos ao English by Thaisa. Bem-vindos ao English by Thaisa, o canal que tem como missão desenferrujar o inglês de adultos. E você, adulto que está com o inglês enferrujado, para você conseguir desenferrujar o seu inglês, conseguir se comunicar, é importante que você compreenda que sim, o inglês é muito mais simples. Ele tem várias nuances que vão tornar muito mais fácil o seu processo de desenferrujar o idioma. Meu nome é Thaisa, eu sou professora de inglês há mais de 10 anos e sou especialista em desenferrujar o inglês de adultos. Desenferrujar o seu inglês, retomar todos aqueles conteúdos que você já viu antes e, principalmente, garantir que você tenha confiança na hora de se comunicar com confiança e de forma eficiente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se esta é a sua primeira vez aqui no canal, já aproveita, já deixa o seu like aqui, já se inscreve no canal, já ativa a notificação, porque toda semana tem muito conteúdo direcionado para você que precisa desenferrujar o seu inglês e quer levar o seu inglês para um próximo nível. Aqui toda semana tem muito conteúdo, tem live, tem vídeo, tudo isso para tornar o seu processo de desenferrujar o seu inglês um processo mais leve, um processo mais dinâmico e um processo mais divertido. Então, conte comigo nesta jornada. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva e aproveita e já ativa a notificação. Durante a sua vida escolar, você sempre teve aulas de português. Em algum momento aí, dependendo de onde você estudou, o inglês entrou na sua jornada também. E aí sempre rola aquela comparação. Ah, e o inglês é mais fácil que o português é mais fácil que o inglês, e ou simplesmente dizer que o inglês é muito difícil, sem comparações. O que que eu vou fazer no vídeo de hoje? Hoje eu vou te mostrar, vou te explicar por que que o inglês é mais baseado em quê? De que formas o inglês é mais simples que a língua portuguesa. E para a gente começar, eu vou falar da gramática. Gramática é um dos assuntos aí principais que todo mundo fala, ah, eu não gosto de gramática, gramática é muito difícil, a gramática do inglês tem muito detalhe. Tá, então vamos começar pelo seguinte, primeira coisa que você precisa entender sobre gramática. Eu brinco sempre, né, que existem aí as vertentes, né? As vertentes de quem odeia gramática e de quem ama gramática. Mas o que eu digo para você é o seguinte: a gramática é a parte da língua, do idioma, que é a parte mais exata. É onde tem a regra. A regra é essa, você usa isso. Se acontecer isso, você usa isso. Então, a gramática é a parte mais exata, é a parte mais né, de regras, com leis, com regras que a gente precisa utilizar. E se a gente utiliza, não tem erro. É simples, ok. Mas a da língua portuguesa também é assim. Agora, o que que torna a da língua inglesa mais simples que a da língua portuguesa? Então, vamos começar. Primeira coisa que a gente tem que entender é que na língua portuguesa a gente separa o masculino de feminino. O menino, a menina. Enquanto no inglês isso não acontece, né? Não existe gênero para os substantivos. Existem os substantivos diferentes, por exemplo, the boy, the girl, mas o próprio artigo the, ele vai separar, ele significa o, a, os, as. Dependendo do que você quiser, né, utilizar de substantivo junto com o artigo, isso já garante, reduz muita coisa. Porque você pode dizer the girl e the boy.
né? Você vai entender que é o menino e a menina, mas o artigo foi o mesmo, a gente só mudou as palavras. Então, isso não é. Os substantivos não tendo gêneros, né, femininos e masculinos, torna isso um processo mais fácil. Uma outra coisa também que a gente visualiza e vê na parte de gramática é o seguinte: você já viu alguma pessoa, algum estrangeiro, que veio para o Brasil tentar falar português e de repente falou assim, ó, ô menina, né? Ô menina, ô meninos, né? Por quê? Porque na língua inglesa não tem isso, né? Eles não fazem essa separação de gênero, então tem essa diferença. Agora, uma outra coisa que a gente precisa entender também é a questão de adjetivos. A gente fala, por exemplo, as meninas bonitas, né? As meninas bonitas. Então, a gente flexiona o adjetivo também para o plural. No inglês, isso não vai acontecer, porque adjetivos em inglês não tem plural. Olha que maravilha. Então, eu nunca vou colocar um adjetivo no plural. Não vou falar beautifuls, por exemplo. Eu vou falar beautiful girls, beautiful girl. Então, no singular e no plural, o adjetivo não vai para o plural, o que facilita muito a nossa vida, né? Ah, Thaisa, eu vou ficar pensando em português e aí eu vou errar. É aí que mora o problema. No inglês, o inglês é o inglês, a mentalidade do inglês, o pensamento do inglês, ele é diferente do português. Já falei isso em alguns vídeos aqui para vocês, que toda vez que você tentar pensar com português e traduzir, vai dar errado. Então, o mesmo vale para o contrário. Então, gramática mais simples, onde a gente não tem substantivos com gêneros femininos e masculinos, a gente não tem, por exemplo, student. Vou dar um exemplo prático, né? Student. É o estudante ou a estudante. Student, tá? Então, é dessa forma. Os substantivos, eles não têm feminino e masculino para um mesmo nome. A gente tem substantivos diferentes que, em alguns casos, vão se referir a femininos e feminino e masculino, mas a gente não tem essa diferenciação para a grande maior parte dos substantivos em inglês. Outro detalhe, então, são os adjetivos. Adjetivos não têm feminino e masculino. Eles não flexionam, né? Assim como eles também não flexionam no plural. Conjugação verbal mais simples é o nosso segundo tópico. Como assim, Thaisa? Gente, para a gente começar, né? A gente não tem tantos. No português a gente tem lá passado, pretérito perfeito, pretérito mais do que perfeito. Nossa, a gente tem muitas variações na língua portuguesa e que isso não acontece no inglês, tá? Então, as conjugações são mais simples, os verbos têm poucas variações. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, pensa assim no verbo speak, tá? Então eu digo I speak, you speak, he speaks, she speaks, it speaks, you speak, we speak, they speak. Veja que do verbo, para conjugar o verbo para eu, você, ele, nós, né? Eu só utilizei duas formas: speak e speaks, com S e sem S. Bom, agora se fosse no português, eu falo, tu falas, eles falam, nós falamos, vós falais, eles falam. Eu só usei duas no português, no inglês. Olha quantas eu usei no português. Então, essa conjugação mais simples dos verbos, o passado, por exemplo, isso já não acontece. No passado, a gente não vai flexionar os verbos para ele, ela, singular e plural. Não, é o mesmo. Não importa se eu estou falando eu, você, eles, é sempre o mesmo. Então, o verbo eat, no passado. Ate, I ate, you ate, they ate, he ate, she ate. Ok? Então, não tem diferença no caso do passado. Então, a conjugação verbal é muito mais simples. O terceiro ponto que eu quero, né, trazer de novo para vocês são as palavras invariáveis, que é o caso dos adjetivos, que não vão variar em número, ou seja, plural e singular, e não variam também em gênero, feminino e masculino. Então,
Isso acontece com os adjetivos, mas existem outras palavras também na língua inglesa que isso não vai alterar a palavra, tá? Então, isso vai tornar o inglês muito mais fácil quando comparado com a língua portuguesa. A ortografia do inglês, ela é mais regular. Primeira coisa que a gente tem que entender, não existe acento, não há acentos gráficos, como na língua portuguesa. A gente não tem acento agudo, circunflexo, não tem. As palavras na língua inglesa que têm acento são palavras estrangeiras, que vieram de outros idiomas, e aí, né, elas carregam os acentos com elas. Mas no inglês, não, a palavra de origem, né, do inglês mesmo, ela não tem acento. Então, isso já elimina muitos problemas aí. A gente sabe que o inglês tem a questão da complexidade da pronúncia, mas a ortografia é muito mais simples, tá? E tem regras muito mais simples do que tendem a ser palavras mais curtas e diretas. Os advérbios, por exemplo, muitos deles com o final li, né, que vem aí dos prefixos e sufixos, que acabam fazendo com que a gente memorize mais fácil, guarde mais fácil e utilize corretamente as palavras. Então, a ortografia mais regular da língua inglesa, com palavras mais curtas e diretas, e existem casos também, né? A gente vê aí vários casos onde uma mesma palavra tem vários significados. Isso, apesar de ser confuso e complexo para algumas pessoas, isso torna o vocabulário do inglês o uso mais fácil. E para o último ponto que eu quero trazer, então, é justamente sobre esse vocabulário mais simples e direto. As palavras são mais curtas, são mais simples, descrevem situações e objetos, enquanto na língua portuguesa a gente tem que ficar usando coisas mais longas, mais complexas, e varia gênero, e varia número, e varia singular e plural. Sem contar que a língua inglesa, ela possui menos sinônimos para situações cotidianas, ou seja, é simples, direto e objetivo. Não tende a ser algo mais firulado, mais rebuscado. O que que acontece? Que aí que é o problema de muita gente achar que o inglês é difícil, é que a pessoa, além de traduzir o que ela está pensando em português para o inglês, ela quer elaborar uma frase firulex. Essa frase firulex que eu falo, essa frase totalmente ultra, num português muito difícil e tal. Gente, não funciona. É o simples que funciona, é o simples que vai garantir a sua comunicação, né, mais direta, mais objetiva dentro do ambiente em que você está inserido. Então, às vezes, não precisa esse rebuscamento que você busca, que às vezes você usa até no português, mas no inglês não vai precisar. Então, estes são os pontos que eu trago para vocês aqui, né? E estou mostrando para vocês que o inglês é muito mais fácil do que a língua portuguesa. A gente tem aí uma gramática mais simples, a gente tem aí uma conjunção verbal mais simples, a gente tem também palavras invariáveis, a gente tem uma ortografia mais regular e um vocabulário mais simples e direto. E aí? Eu quero saber de você agora, depois desse vídeo, depois de você analisar esses 5 pontos que eu trouxe, deixa aqui para mim nos comentários qual é a sua opinião. Você realmente acha agora, conseguiu visualizar e entender um pouco mais por que que o inglês é mais fácil quando a gente compara com a língua portuguesa? Você continua achando difícil, não tem resposta certa, não tem resposta errada, mas eu quero saber aqui nos comentários o que que vocês acham dessa comparação. É mais fácil o inglês? É mais difícil o inglês? Quero saber. Deixem para mim aqui nos comentários. Existe um ponto que você precisa trabalhar para você conseguir desenferrujar o seu inglês, que é essa parte da mentalidade, né? Quando a gente acha que tudo é mais difícil, que fica mais difícil, de fato, tudo vai ficar mais difícil, sim. Existem, assim como a língua portuguesa possui os seus desafios, as suas incertezas, a língua inglesa também vai possuir. Mas eu sempre falo que o que vai garantir o seu sucesso em desenferrujar o seu inglês é como você está disposto a lidar.
com as dificuldades, porque a sua jornada de desenferrujar o inglês, ela não vai ser linear. Ela não é cheia de só alegrias, só conquistas, né? Todas as aulas aí, durante as minhas aulas com os meus alunos, a gente faz aí um momento de reflexão ao final da aula. E aí, assim, tem dias que, nossa, hoje foi muito difícil, nossa, hoje foi muito legal, foi muito fácil, fluiu. E é assim a jornada. Agora, se nós colocamos na nossa cabeça, internalizamos e trazemos isso como uma verdade, que o inglês é sim muito mais difícil, o seu processo, ele vai tender a ser mais difícil, sim. Então, compreenda que a língua portuguesa, ela tem as suas facilidades, ela tem as suas dificuldades, e dentro de tudo que ela oferece, eu tenho certeza que você vai conseguir se encontrar. Eu falo, por exemplo, que começou a minha formação é engenharia, minha formação inicial, né? Depois eu fiz faculdade de letras, mas a minha primeira formação foi engenharia. Eu tenho uma preferência pela parte de gramática, porque é uma parte mais exata. Mas talvez o seu não vai ser a gramática, e vai ser o vocabulário. Você vai ter mais facilidade para memorizar e guardar e utilizar vocabulário. Ou você vai ter mais facilidade em ouvir, ou você vai ter mais facilidade ainda em falar. Mas, para isso, para descobrir o que que você gosta e o que que você não gosta, você precisa praticar o inglês. Porque é só com a prática que você vai conseguir desenferrujar o seu inglês e conseguir a sua comunicação. É por isso, e é baseado, né, nestes pilares de prática, de mentalidade, de mindset, né, que a gente utiliza muito, né, e principalmente de descobrir o que que você gosta, que as minhas aulas são baseadas, o meu método. Além de tudo, eu utilizo três pilares aí, né, no meu método, são perguntas e respostas, entonação e o ambiente. A gente precisa, então, utilizar esses três, pilares em conjunto para garantir uma comunicação. Bom, no mês de novembro vai rolar uma Black Friday aqui no canal, no English by Thaisa. Para você saber quais são as condições que vocês vão ter descontos, grandes condições especiais aí para você desenferrujar o seu inglês comigo. Clube de conversação, você vai fazer uma viagem, precisa é, preparar o seu inglês, desenferrujar o seu inglês para uma viagem, tudo isso, né, dentro dessas condições da Black Friday. Então, se você não quer perder nenhuma condição, enfim, não ficar de fora e de uma vez por todas desenferrujar o seu inglês, tem um link aqui na descrição para você entrar no grupo exclusivo, o grupo onde as condições vão estar disponíveis para vocês. Você também encontra aqui na descrição todos os meus outros canais, meu Instagram, meu, meus canais de comunicação, que você consegue ter contato comigo. Mas entre no grupo exclusivo da Black Friday, né, do canal no English by Thaisa, para você não ficar de fora da Black Friday, porque tem grandes condições para você começar a desenferrujar o seu inglês ainda esse ano. Eu sei que você deve ter colocado lá no começo do ano a metinha lá de, eu quero voltar a fazer aulas de inglês, então a sua chance é essa da Black Friday. Então, clica aqui no link da descrição, entra no grupo para não perder nenhuma condição especial da Black Friday. No vídeo de hoje eu expliquei para vocês como que a língua inglesa é muito mais fácil a abordagem dela, o que que ela propõe de gramática, de ortografia, de vocabulário, tornando ela então muito mais fácil quando comparada com a língua portuguesa. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Lembrando que toda semana tem muito conteúdo preparado para que você consiga desenferrujar o seu inglês. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Bye, bye.